Bem, tá. Desculpa. Graças a Deus, né, por estarmos aqui de volta para adorar o Senhor. E esse domingo manhã, né, tão maravilhoso que Deus nos fez, né? Nós vamos ler a Bíblia, irmão, lá em Marcos, capítulo 9. Que os irmãos vão procurando assim. Nós vamos fazer uma oração de início, né? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por nós estarmos aqui nesta manhã. Desde já nós te agradecemos e pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar nesta manhã cada família, cada pessoa que entrou nesta casa, Senhor. Que o Senhor venha refrigerar a alma, o espírito, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor um dia mandou Jesus Cristo aqui na terra para nos salvar, nos perdoar o nosso pecado. E por isso que nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. Que nós permanecemos nesse caminho, Senhor, e permanecemos também nesta verdade. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Bom, vamos fazer a leitura da Escritura Sagrada lá em Marcos. Nós vamos ler do capítulo 2 até o 13. Marcos 9, do 2 ao 13, diz assim a Escritura Sagrada. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, a Tiago e a João, e os levou à parte, sós, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falava com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que havia de dizer, porque ficaram atemorizados. Nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz, que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. De repente, tendo olhado em redor, não viram mais ninguém consigo, senão só Jesus. Enquanto descia do monte, ordenou-lhe que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. E eles guardaram o caso em segredo, indagando entre si o que seria ressurgir dentre os mortos. Então lhe perguntaram: Por que diz aos escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu-lhe Jesus: Na verdade, Elias havia de vir primeiro, a restaurar todas as coisas. E como é que está escrito acerca do Filho do Homem? Que ele deve padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram tudo quanto quiseram com ele, como dele está escrito. Graças a Deus, nessa leitura, uma leitura que fala de Jesus Cristo, né? Que ele apareceu a Pedro, Tiago e João. E sempre que eu estava lendo assim, eu ficava pensando, Pedro, Tiago e João, até dei risada, né? É o trio parada dura, sempre eles estavam juntos. E nós vemos que Jesus apareceu para eles, Moisés, Elias, numa visão. E o versículo 7, irmão, queria que não prestasse bem atenção, que diz assim: Nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Então Deus está falando aqui, falou para eles, falou: ouve Jesus. E é uma coisa impressionante, que quando nós ouvimos Jesus, então Moisés, Elias,
ficaram para trás, porque Jesus, Ele é maior do que todos, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, que nós, nesta manhã, possamos crer em Jesus de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, porque só Ele tem vida com abundância. Que nós possamos, assim, permanecer em Jesus, que nós não sejamos enganados por nada deste mundo, porque o mundo quer nos tragar, o mundo quer nos derrotar. E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, que nós possamos perceber isso, irmão, e fugir da aparência do mal. E a Bíblia fala que, muitas vezes nós falamos, nós estamos bem, somos crentes, somos evangélicos, mas a Bíblia fala, cuidado, quem está em pé para que não caia. E Deus deu todas essas ferramentas para nós, né? A sua palavra, para nós ficarmos firmes no Senhor. Porque Ele deu a vida por nós ali no Calvário, né? Aquele grande amor. Então, quando nós pensamos em amor, não vamos procurar em dicionário, em Barça, essas coisas. Nós olhamos para a cruz do Calvário, que Jesus, Ele, lá na cruz, Ele com as duas mãos pregadas e os pés pregados, com cravo ali, sangrando. Mesmo assim, Ele disse, aquele ladrão, o ladrão bom do lado, falou assim, lembra de mim quando entrar no teu reino, Senhor. Ele disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, vale a pena a gente crer nesse Deus, entregar a Ele tudo, que Ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos fazer uma oração, para a equipe de louvor vai ser subindo aqui para cima. Amém? Muito obrigado, Senhor. Queremos te dar graça nesta manhã, mais uma vez. Que o Senhor venha abençoar este louvor, Senhor. Que cada um possa sentir o seu toque nesta manhã, Senhor. Possa sentir o seu mover, Senhor. E que nós possamos também tocar em Ti nesta manhã, Senhor. Como fez aquela mulher que tocou na Tua veste. E saiu virtude, Senhor. Fica conosco no decorrer deste culto. E abençoa as pessoas que estão em casa também, Senhor. Que não puderam vir. As pessoas que estão doentes, Senhor. Que não estão capazes de participar, Senhor. Nós te agradecemos tudo nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Primeira vez que nós estamos nos reunindo nesse ano para adorarmos a Deus. Que seja um ano de vitória, um ano de bênção para todos nós. Para que isso aconteça, vamos começar adorando ao Senhor, entregar o nosso melhor para Ele. Amém? Glória a Deus. Tirou-me das cinzas, teu amor me trouxe da escuridão para a luz. Tirou minhas dores, levou os meus fardos, curou meu coração. Para Ti eu ergo minha voz, para Ti eu canto a canção, para Ti eu ergo minha voz, canto aleluia. Para Ti eu ergo minha voz, para Ti eu canto a canção, para Ti eu ergo minha voz, canto aleluia. Cadeias foram quebradas, olhos foram abertos, um exército se levantou, a morte foi vencida,
vitorioso sou, pois vivo estás. Para ti eu ergo minha voz, para ti eu canto a canção, para ti eu ergo minha voz, canto aleluia. Para ti eu ergo minha voz, para ti eu canto a canção, para ti eu ergo minha voz, canto aleluia, aleluia, canto aleluia, aleluia, canto aleluia, aleluia. Só tu és glorioso, glorioso, glorioso. Teu nome é glorioso, glorioso, glorioso. Eu louvarei, glorioso, glorioso, glorioso. Eu gritarei, glorioso, glorioso, glorioso. Para ti eu ergo minha voz, para ti eu canto a canção, para ti eu ergo minha voz, canto aleluia. Para ti eu ergo minha voz, para ti eu canto a canção, para ti eu ergo minha voz, canto aleluia, aleluia, canto aleluia, aleluia, canto aleluia, aleluia. Só tu és glorioso, glorioso, glorioso. Teu nome é glorioso, glorioso, glorioso. Eu louvarei, glorioso, glorioso, glorioso. Eu cantarei, glorioso, glorioso, glorioso. Só tu és glorioso, glorioso, glorioso. Teu nome é glorioso, glorioso, glorioso. Eu louvarei, glorioso,
aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Esse próximo louvor, ele fala do ousado amor de Deus. O ousado amor de Deus que deu o Filho dele por amor a todos nós, amém? Então vamos adorar esse Deus que nos amou infinitamente, amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, tu fazes tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói
Nós vamos aplaudir o Senhor novamente, amém? Pai Santo, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por nos permitirmos, meu Pai, começar mais um ano, meu Pai, na Tua presença, Senhor. Mais um ano, meu Pai, que nós podemos entregar tudo de nós para Ti, Senhor. Receba a nossa adoração nessa noite, meu Pai. Toda a honra e toda a glória seja toda a Ti, Senhor. Pai Santo, Senhor.
Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, por esse período de louvor, Senhor. Deus, que nesse ano, meu Pai, nós possamos fazer diferente, meu Pai. Que nós possamos ser melhor do que no ano passado. Que nós podemos entregar o nosso melhor louvor a Ti. Cada dia melhorando a nossa adoração a Ti, Senhor. Nos ensine a Te adorar, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Terminamos o ano com máscara e começamos mascarados. Mas vamos parafrasear, né? A Bíblia Sagrada, quando diz que ela vem, não vem? Ela vem. A vacina vem. Irmãos, antes da gente iniciar o culto, agora eu posso tirar. Antes da gente iniciar o culto está iniciado, né? Mas a meditação na palavra de Deus, eu queria assim aproveitar esse momento para a gente estar orando, né? Louvado seja Deus que a membresia da igreja, os irmãos que são achegados, que têm frequentado conosco aqui, não têm tido intercorrências no nível de internação, essa coisa toda. Isso quer dizer que está ocorrendo uma conscientização e um respeito, né, a essas regras de contato social, de convivência que a gente está enfrentando. Amém? Então, louvo a Deus, porque não saiu nem o nível de contaminação daqui de dentro. A gente tem procurado fazer as coisas da maneira como deve ser feito. Amém? Mas ninguém está livre de ser contaminado por lá de fora. Se a gente tem uma indicação de que alguém foi contaminado por lá de fora, a gente já imediatamente alerta a igreja, como no caso aqui, já suspendemos até culto, para evitar um mal maior. E vamos continuar assim. Amém? Nesse momento, nós temos a Aninha, ela está com alguns sintomas muito parecidos, né, com o Covid. Diarreia, dor de garganta, teve febre alta, dores no corpo, essa coisa toda. Então, eu gostaria de a gente estar orando pela Ana, orando lá pela família do Nelson. Eles vivem num nível de exposição muito grande, porque eles têm um mercado. O mercado deles é pequenininho, irmão. E aquilo ali vive assim, ó, né, gente? E o Nelson fica circulando ali, a Elisângela, a Ana tem dado um apoio lá. E aí, acaba, lógico, se pegar alguma coisa, acaba levando para dentro de casa, para os demais familiares. Mas eles têm se precavido. Então, essa semana o Nelson também teve, a gente publicou aí, né, alguns indícios, mas não foi nada confirmado em relação à Covid-19, graças a Deus. Amém? A gente vai continuar dentro desse aspecto. Agora há pouco nós tivemos um incidente aqui, os irmãos estavam louvando aqui, me chamaram ali em cima, tinha um rapaz passando aí na rua e tinha outros batendo nele, ele se refugiou aqui dentro. Não sei o nome dele, ele estava meio fora de si, não sei se por consumo de alguma substância ilícita, mas ele acabou se refugiando ali, né? Passados o alvoroço, porque não entraram na igreja para pegar o rapaz, graças a Deus. Aí falaram de PCC, buscar gente lá para pegar, e a gente conseguiu que ele subisse a rua e fosse embora. Um pouco machucado aí, porque já tinha apanhado. Ele subiu. Não sei o nome dele. Tá? Mas Deus colocou assim no meu coração. Eu prefiro chamá-lo de o desconhecido. Tá? Então vamos identificá-lo como o desconhecido. Pedir a misericórdia de Deus sobre a vida desse moço que estava aqui. Amém? Então nós vamos orar. Nós vamos orar, vamos pedir para o livramento do Senhor na vida dele. Ele acabou de ter um livramento aqui agora. As pessoas estavam dispostas a tirar a vida dele. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo livramento. Amém? Pai bendito e santo, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome, Senhor, ó Deus, porque, ó Pai, o Teu povo é um povo de paz. O Senhor é um Deus de paz, a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus de toda paz. Ó Pai, nós nos reunimos aqui, Senhor, ó Deus, em curtos períodos, ó Pai, para poder exaltar o Teu santo nome.
Nós louvamos o Teu nome, Senhor, Deus, e recebemos todos aqueles, ó Pai, que adentram essa porta, Senhor, Deus, num desejo profundo, Pai, de serem socorridos por Ti. Muitas vezes não sabem, Senhor Deus, o que o Senhor tem preparado para eles, mas Deus, eles entram, Pai. Em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome por isso. Nós queremos agora, Senhor Deus, pedir ao Senhor que por Tua misericórdia, o Senhor visite aquele moço desconhecido. Nós o chamamos de desconhecido porque sequer sabemos o nome dele, Senhor Deus, que adentrou esse lugar. E eu cremos, ó Deus, que o Senhor permitiu que ele se refugiasse aqui, ó Deus, para um livramento de morte. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem poder, ó Deus, para alcançar aquela alma, Senhor, ó Deus, para que ela não conheça a morte eterna. Visita aquele moço, Senhor, ó Deus, visita aqueles, ó Deus, que foram seus agressores, ó Pai. Tem misericórdia, porque isso é fruto do pecado na raça humana. Obrigado, Senhor, ó Deus, pelo livramento na igreja, porque o Senhor está sempre conosco, o Senhor está sempre próximo de nós, atento a tudo, Senhor, ó Deus, o que acontece com o seu povo. Por isso também, Pai, colocamos diante de Ti os irmãos, a Ana, o Nelson e famílias, ó Deus, que têm passado, Senhor, ó Deus, por intercorrências, ó Deus, que dão sintomas do Covid-19, Senhor, ó Deus. Mas nós Te agradecemos também, porque esses sintomas não confirmaram, ó Pai, nos exames. Pai, continua, Senhor, ó Deus, com a Tua mão estendida sobre nós. Temos procurado fazer, ó Deus, o que as autoridades têm nos recomendado. Temos procurado, Senhor, ó Deus, seguir cada passo, Senhor, ó Deus, cada orientação. Mas, ó Deus, não fosse a graça do Senhor sobre a Tua igreja, sobre a Tua casa, Senhor, ó Deus, nós estaríamos, ó Deus, perdidos. Essa é a verdade. Obrigado, Senhor, ó Deus, por tudo o que o Senhor faz. Obrigado, Senhor, ó Deus. Pai, ajuda-nos agora que nós vamos meditar na Tua palavra. Pedimos a direção, a orientação, a graça do Teu Espírito Santo, a fim de que, ó Deus, nosso entendimento seja aberto. Haja, Senhor, ó Deus, uma fala fácil, Senhor, ó Deus, para aqueles que ouvem, ó Pai, e ao final desse trabalho de culto, Teu nome, Deus, seja glorificado, Teu povo edificado, fortalecido na graça e na fé que vem pela Tua palavra. Pois te oramos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de você se assentar, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1. Segunda Coríntios, capítulo 1. Vamos direto para o verso 12. O apóstolo Paulo diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, nós temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Porque a nossa glória é esta. Repita comigo assim, porque a nossa glória é esta. Amém. O testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Aleluia. Podeis assentar-vos. Todos festejaram a passagem, celebraram, né? Com bastante alegria, né? Embora trancados, mas bastante alegria. Tá bem? Louvado seja Deus que nos tem guardado até aqui. Olha, tem lugar aqui, ó. Ó, do lado do David ali, ó, 2 cadeiras, tá vendo? Isso. Então, louvado seja Deus que nos tem dado graça sobre graça para suportar tudo que a gente já tem suportado, né? E
tem nos dado perspectivas para esse ano vindouro. O apóstolo Paulo, ele fala de uma maneira de viver simples, e a gente tem sido assim chamado para isso, né? Para viver de maneira bastante simples. Você vê que tudo que o homem tem, tudo que o homem faz, por mais espetacular, extraordinário que seja em termos de desenvolvimento, uma hora dessa, dá para ver que nós somos todos iguais. Né? É notório. Não vale o camarada ter muito dinheiro, essa coisa toda, que ele está sujeito ao mesmo problema que o mais simples. Né? E o apóstolo Paulo, eu queria aproveitar esse momento, né, para falar para os irmãos que a graça de Deus, ela está sobre os seus, como está sobre toda a humanidade, e quem entender a graça de Deus vai conseguir levar uma vida, eu diria assim, a gente tem que tomar cuidado para usar a palavra tranquila e sossegada, né? Porque a igreja ela vive sob perseguição, mas apesar da perseguição, apesar dos olhares, apesar de toda a munição que é direcionada para a igreja, nós temos vivido de maneira tranquila e agradável. Pastor, mas eu estou usando máscara, eu tenho que ficar botando álcool gel o tempo todo, né? Eu não aguento mais esse álcool gel, mas a gente tem experimentado toda a variedade possível, uns que lambrecam a mão, outros que deixam a mão secada, outros que não sei o que, essa coisa toda, e nós estamos aprendendo. Eu creio que muito dessa cultura de higienização que nós estamos vivendo agora, ela vai permanecer, irmão, dentro dos lares, né? Nem, por exemplo, lá em casa, eu não aguento, toda vez que eu boto a mão no meu cachorrinho, eu tenho que correr para a pia para lavar a mão. Brinca, ele vem lá, tal, né? Mas eu acabo de brincar com ele, a gente vai lavar a mão, né? Então, são hábitos que a gente tem adquirido e que vão permanecer. Mas esse contexto todo de você aprender determinadas coisas simples e colocar isso como prática na sua vida, encontra um correspondente também no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Encontra um correspondente também na prática diária da nossa fé. Nós podemos, no dia a dia, com atitudes simples e bem práticas, manter um nível assim, eu vou usar uma metáfora, alguma coisa do tipo, de fazer a higienização da nossa alma, vamos dizer assim, descontaminar. E nós precisamos disso. Amém? Então, eu gostaria que você atentasse para isso. Eu quero falar com os irmãos nesta manhã desse viver pela graça de Deus no ano novo. Que não é diferente do que aquilo que a gente deveria ter praticado no ano velho. Mas eu quero fazer essa reflexão para que a igreja olhe para trás para o ano velho e falou assim, isso aqui já passou, né, as coisas velhas já passaram, mas não é possível que eu não tirei aprendizado desse negócio. E o que eu posso fazer nesse ano novo? O que a graça de Deus me ensina, para onde a graça de Deus me direciona? O apóstolo Paulo ele fala assim de uma maneira de viver simples, humilde, uma maneira sincera, que não usa da sabedoria humana e usa uma expressão que chama a atenção. Ele diz assim, porque a nossa glória é esta. Ou seja, eu tenho orgulho disso, eu me glorio disso. E pela graça de Deus, eu tenho vivido no mundo. Diga assim, vivido no mundo. Fala, eu tenho vivido no mundo. Quando a gente fala desse viver no mundo, não, irmão, não quer dizer eu vivo nas práticas do mundo. Não, eu tenho vivido aqui, independente de tudo que está acontecendo no mundo. Eu tenho sobrevivido aqui porque a graça de Deus está sobre a minha vida. E a graça me sustenta. Então, há uma maneira de viver toda a relação com Deus, há uma maneira de viver a vida cristã, onde Paulo menciona a presença de santidade e de sinceridade. Vira e mexe, né? Você já foi confrontado por estar sem a máscara, não? Em algum lugar alguém perguntou, cadê sua máscara? Um dia eu entrei numa farmácia, eu fui abordado na porta da farmácia, estava indo eu, que a Mari lá comprou um remédio lá, a Mari precisava tomar uma injeção. Eu saí rápido de casa assim, esqueci de botar máscara.
Saí no elevador, não cruzei com nenhum morador, porque se cruzasse um morador, ia apontar para mim assim, falando, cadê tua máscara? Você não podia ter entrado no elevador se não tivesse máscara. E eu não percebi, nem ela. Aí descemos, eu fui para o carro, o carro chegou na porta da farmácia, ela de máscara e eu sem, eu nem percebi. Na hora que eu cheguei na porta da farmácia assim, o rapaz fez assim. Eu olhei para ele e falei, senhor, não pode entrar sem máscara. Rapaz, literalmente eu não sabia onde enfiar a cara. Não é? Que aí você fica, né? Procurar, dá para puxar a camiseta de alguma forma, dá para fazer isso aqui. Puxa, eu peguei e saí rapidinho, falei, Jesus amado, rapaz, como é que eu esqueci a máscara? Falou, o uso está tão, né, dentro de nós. E da mesma forma, de uma maneira mais simples, a gente não pode deixar de viver em santidade e sinceridade, ela tem que andar conosco o tempo todo, em tudo quanto é lugar. Não como uma máscara, mas como algo que já está inserido dentro do nosso ser, na nossa mente, na nossa consciência, no nosso espírito. E aí o apóstolo Paulo ele define se viver com santidade, sinceridade, da presença de Deus, sendo viver pela graça de Deus. A palavra de Deus ela fala da graça como uma força capacitadora para que nós possamos vencer fraquezas, para que nós possamos, assim, ser sustentados pelo Senhor. Se você for lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13, a Bíblia diz que nós devemos confirmar, olha que eu achei isso interessante, num tempo em que a gente está precisando fazer teste para confirmar se você está com Covid ou não. Quem já fez aí teste aqui? Até pouco, precisou testar aí. Já fiz 2, irmão. Né? Para confirmar, né, se você está com Covid ou não. Nós precisamos muitas vezes fazer alguns testes sobre nós, ou precisamos ser testados pelo Senhor para saber se o nosso coração está confirmado na graça de Deus. Porque o vírus do pecado está aí, né? E ele causa reações diferentes em cada um de nós. Então, queridos, na caminhada cristã existe essa manifestação da graça de Deus, na qual eu e você devemos, assim, aprender a dizer que, pela graça de Deus, nós temos aprendido a viver neste mundo. Ninguém esperava esse negócio do vírus, mas temos aprendido, segundo a graça de Deus, a viver neste mundo. Ficamos um bom tempo sem praticar o culto presencial. Agora nós estamos praticando o culto presencial já faz algum tempo, ok? E o período que a gente está praticando o culto, irmão, com todas as medidas, significa que nós aprendemos algo e vamos continuar até que esse mal seja erradicado. Aprender a viver na graça de Deus também é isso, é o desenvolver diário de um exercício, de uma prática diária, de uma higiene mental, de uma higiene espiritual, para que a gente não se deixe sucumbir pelo vírus do pecado e as suas variantes, vamos dizer assim, usando uma linguagem bem contextualizada aqui com o momento. Ok? Então, na caminhada cristã, existe essa manifestação da graça de Deus, na qual eu e você devemos aprender a dizer, pela graça de Deus, nós temos aprendido a viver neste mundo. E para que a gente possa fazer essa declaração, irmãos, eu creio que a gente precisa entender melhor a graça de Deus. Todos os dias, nós aprendemos alguma coisa com relação a esse vírus, essas vacinas que aí estão. E a gente tem explorado bastante esse assunto que está dentro da natureza humana, para trazer contextualização das realidades espirituais que, tanto quanto esses assuntos de vírus, estão embutidos na nossa natureza. Mas que, infelizmente, muita gente não tem conhecimento. Infelizmente. Vida religiosa, irmão, não salva ninguém. Calendário de igreja e calendário religioso não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? E Ele vem nos dar todas as medidas, irmão, todas as ações, as práticas diárias e constantes que nós devemos ter para não sermos sucumbidos pelo vírus do pecado. Queridos, lá em 1 Colossenses, capítulo 1, verso 6, nós vemos assim uma afirmação importante que o apóstolo Paulo faz e que inspira a gente a gastar um tempo falando a respeito da graça. Ele está falando da palavra da verdade. Ele está falando do Evangelho. E diz assim lá no verso 6 de Colossenses, capítulo 1.
por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Olha só interessante. O apóstolo Paulo ele fala não somente da chegada do evangelho na vida daqueles irmãos colossenses, mas ele usa uma expressão bastante interessante. Desde o dia em que vocês, a partir do momento em que vocês, ele diz, ouviram e entenderam. O quê? A graça de Deus está operando na vida de vocês. Então, eu ouço o evangelho da graça, eu entendo o evangelho da graça, eu pratico o evangelho da graça. E essa palavra graça, irmão, ela não está com a conotação somente para o lado do pecado, do livramento do pecado, mas ela está sobre toda a natureza humana. Amém? Quem daqui é nascido pela graça? Você nasceu sob todos os aspectos. Ok? Então, do ponto de vista humano, hoje você tem práticas na sua alimentação, no seu viver diário, que antes da graça, de conhecer a graça de Deus, você não tinha. Isso não faz bem para você? Faz. Quanto mais ao nosso espírito, a nossa alma, né, que vão voltar para Deus depois que esse corpo sucumbiu ao pó. Então, para que a graça se manifeste na nossa vida e a gente possa agir de maneira correta, nós precisamos entender a graça. E não só entender o que é e o que não é, mas entender como se relacionar com a graça de Deus. Como permitir que a graça opere na nossa vida de uma maneira assim intensa. Esse final de ano, a gente teve lá no departamento que eu trabalho, no banco, né? Teve uma festa de confraternização. Mas aí, pessoal, não vai poder ser presencial, vai ter que ser live, vai ter que ser essa coisa toda. Então, desenvolveram lá todos aqueles mecanismos, né? Link no YouTube, aquela coisa, para que todo mundo participasse. E eu achei interessante que, para estimular as pessoas a estarem participando, né? Eles falaram assim, nós vamos fazer o sorteio de vários prêmios. Eu falei, opa. Eu falei, imagina, você não vai sair para canto nenhum, você está dentro de casa, né? Aí eu falei, vou concorrer a esses prêmios. Mas deu uma conotação bastante interessante. Por quê? Porque conforme a gente assistia lá no YouTube, lá, e você tinha que participar virtualmente, né? Pelo celular e tal, e as gincanas, e o pessoal sorteando e festejando aqueles que receberam lá essa premiação. Os que foram sorteados. Eu estava doido para ganhar uma TV de 50 polegadas lá. Mas só deu mulher ganhando aquele negócio. Então, sortearam lá uns 10, 12 prêmios, só um homem no meio. O resto foi tudo para mulher. Falei que na próxima eu vou botar uma peruca. Vou colocar uma peruca para brincar lá. Foi um negócio bastante estranho. Porque, embora tivesse todo mundo interagindo, a gente viu o rosto das pessoas, cara, e não podia falar com as pessoas. Falei, que coisa mais absurda isso, rapaz. Olha o privilégio que nós estamos tendo aqui. De poder participar de uma festa espiritual como essa, irmão. Nos alegrarmos em Deus, olhando uns para os outros. Para que a graça se manifeste na nossa vida, nós precisamos agir da maneira correta. Nós precisamos entender a graça. Não só entender o que é, como também não é. Eu fiquei pensando naqueles colegas, né? Tem alguns irmãos em Cristo, né? Que estavam participando daquele momento virtual com a gente, né? Na confraternização. Estava pensando assim, falei assim, cara, no arrebatamento da igreja, com vírus e sem vírus, irmão, isso aí não vai fazer diferença. A Bíblia Sagrada diz que nós vamos juntar todo mundo em trono do trono todo glorioso de Deus, gritando para Ele assim, gritando, bradando, santo, 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 santo é o Teu nome, Senhor.
santo é o teu nome. Eu quero, assim, começar com os irmãos trazendo a definição resumida do que é graça. A palavra grega caris, K-A-R-I-S, ela significa, assim, um dom ou um favor imerecido. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 11, ele faz uma afirmação que sustenta esse conceito de que a graça é um favor de Deus que nós não merecemos, nunca merecemos, ser humano nenhum nunca mereceu, né? Ele diz o seguinte: se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Se ela se torna uma recompensa do meu trabalho, então ela deixa de ser graça, né? E na carta a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, Paulo diz assim: Deus nos chamou e nos salvou com uma santa vocação. Diga, santa vocação. Quantos aqui já descobriram a sua vocação? Feliz Ano Novo. Se você não descobriu ainda, você tem um ano inteiro para descobrir, debaixo da graça de Deus. Irmão, você já é um vocacionado. Deus já te vocacionou a partir do momento que você estendeu a mão para a graça, para ser um cidadão do céu. Definição de ministério, essas coisas, Deus dá aqui na face da terra para nós, porque o objetivo é a edificação da igreja. E tem muita gente para as quais Deus já deu a definição de ministério, mas como ele vive longe da graça, ele ainda não assumiu os seus níveis de responsabilidade. Paulo aqui, ele estava orientando o seu jovem discípulo, encaminhado para ser pastor, né? Ele diz: Deus nos chamou e nos salvou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Você foi vocacionado para ser um cidadão do céu, segundo a imagem e semelhança daquele que te chamou. Não fomos nós que o escolhemos, foi Ele quem nos escolheu. E por isso nós estamos aqui. Nós não podemos deixar de reconhecer a graça não só como favor imerecido, irmãos, mas como algo intimamente ligado à pessoa de Jesus Cristo. Quando se fala de graça, ela está associada e ela é inseparável da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Em João, no capítulo 1, versos 16 e 17, a Bíblia diz que todos nós temos recebido da sua plenitude, da plenitude de Cristo, graça sobre graça. E acrescenta, porque a lei dada por intermédio de Moisés, ela foi dada e tinha que se cumprir a lei. Fez certo, está tudo bem. Fez errado, você vai sofrer as consequências. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Falou, até para quem fez errado, tem conserto. Até para quem fez errado, tem perdão. Até para quem fez errado, tem reconciliação. Então, assim como a Bíblia define o livro de Romanos, no livro de Romanos, melhor dizendo, um período da humanidade, que é de Adão até Moisés, em que houve a lei. A Bíblia define um outro período, a partir de Moisés, através da qual a lei de Deus foi dada. E essa lei, ela tratava com severidade o pecado. Lógico que aqui, eu vou falar, quem pecou hoje? Seria ridículo. Mas talvez todos, ou pelo menos a maioria de nós aqui, em alguma atitude de pensamento tenha pecado. Que nem, por exemplo, agora há pouco aconteceu essa cena, o rapaz sendo surrado ali. Quando você vê alguém batendo em alguém, independente de saber qual que é a motivação para aquilo, o que acontece no teu coração? Você fica entristecido, não é? Fica entristecido. Mas, de certa forma, irmão, até por não saber nada, a ira, ela toma conta do coração em relação a quem está batendo. Toma conta ou não? Se você vê um cara amarrado apanhando, você vai falar misericórdia, misericórdia, misericórdia. Tem jeito de tratar essas questões, mas
no mundo violento que a gente vive hoje, ok? E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala assim, ó, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Você pode ter até desejado mal para o camarada ali, antes dele vir, dar com o pau na cabeça do rapaz, que ele tropece e caia. Amém? Mas você não vai ficar sossegado com esse negócio até o final da tarde, você vai ter que dar um jeito nisso. Quando a gente aprende a tratar coisas simples do dia a dia, segundo a graça de Deus, nós ficamos menos suscetíveis ao pecado. Amém? Então, a lei de Moisés tratava com severidade todo o pecado. Uma pessoa, por exemplo, como aquela mulher flagrada em adultério, ela deveria ser apedrejada até a morte, segundo a lei de Moisés. Agora, dentro da lei, não se encontrava a expressão de misericórdia e de favor que nós encontramos na manifestação do Senhor Jesus Cristo. E aí eu volto ao exemplo da mulher adulta. Quando trouxeram aquela mulher apanhada em flagrante adultério, as pessoas começaram a testar Jesus Cristo, dizendo o seguinte, Moisés mandou apedrejar. E o que o Senhor está dizendo? O que o Senhor fala acerca disso? Jesus respondeu assim, aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Andar na graça, irmão, significa ser testado a todo momento. Essa não foi a primeira e nem foi a última que Jesus Cristo foi testado. Resolveram testar ele em todas as áreas da vida, até perguntar, tu és Deus? E ele dizia, tu dizes? Até o ponto dele afirmar, para o próprio Filipe, dizer assim, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não tem me conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Por que você está pedindo para eu mostrar para você o Pai? Da mesma maneira, irmão, a gente tem que estar com as pessoas no mundo, mas não influenciado pelo mundo, falando da mesma maneira. Ué, como que você pede para eu mostrar Jesus Cristo para você? Quem me vê a mim, vê a Cristo. Quem olha para mim tem que ver santidade. Quem olha para mim tem que ver o quê? Graça. Quem olha para mim tem que receber da graça. É por isso que os nossos comportamentos, as nossas atitudes, muitas vezes confundem as pessoas. Elas não conhecem a graça. Mas na boca de muita gente tem uma expressão que diz assim, só Jesus resolve. Queridos, eu quero ler pelo menos 2 textos que mostram que a graça de Deus, ela é abundante. E é muito importante colocar esse fundamento, porque eu e você precisamos viver de maneira intensa a graça nas nossas próprias vidas, no nosso testemunho diário. Romanos capítulo 5, verso 20, apóstolo Paulo diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 8, ele diz assim, Deus pode fazê-los abundar em toda a graça. Toda a graça. Significa da imensidão. Ele dá uma ideia de que a graça é imensa. Ele falou, toda a graça. Não é algo assim que você pega e coloca no seu bolso. Não é algo que você pega e coloca debaixo do seu braço para ir para o culto. Mas está no seu viver diário. Toda a graça, ela nos envolve. Mas também é importante dizer o que não é graça. E eu acho isso interessante, porque a gente traça um limiar, um ponto de separação, que muita gente que está dentro da igreja não consegue separar. Se tivermos um entendimento equivocado sobre a graça, isso vai nos privar e muito daquilo que Deus tem para a nossa vida. Quantos creem que grandes coisas tem o Senhor na sua vida? Deus tem grandes coisas na tua vida? Você crê nisso? Já fez muita? Muitas ainda virão. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, quer dizer, você não viu e nem ouviu o pastor Daniel pregar aqui, e não viu e nem ouviu pastor nenhum, nem apóstolo nenhum nesse mundo pregar, né? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
O grande desafio nosso é justamente dar esse testemunho de quem ama a Deus sobre todas as coisas, somente a Ele presta culto. De quem faz o exercício do amor no plano horizontal, porque ama o seu próximo como a ti mesmo. Então, Paulo diz, de maneira muito clara a Timóteo, por exemplo, que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós acabamos de orar pelo desconhecido. Né? Você crê que Deus tem um propósito na vida daquele homem? Não é possível que a salvação veio para nós como igreja e falou, e é ele que está vivendo naquela vida lá? Como tem algumas teologias exclusivistas, calvinistas, né? Diz que a graça é irresistível. Paulo diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. E o escritor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 2, ele diz que nós não podemos nem negligenciar tão grande salvação que nos está sendo oferecida. Tem crente que fala assim, eu estou salvo, eu estou em Cristo Jesus, só que a Bíblia ensina a desenvolver a salvação. Amém? O apóstolo Paulo desenvolveu a vossa salvação. Nesse exato momento, sentado aqui, irmão, nesse templo, tanto você quanto eu, que estou pregando a palavra, nós estamos fazendo um exercício de desenvolvimento. Né? Esse desenvolvimento significa, tem algo sendo agregado, algo está sendo expandido. Eu quero acreditar que o temor de Deus está sendo expandido no coração dos irmãos, assim como é expandido no meu. Então, nós não podemos nem negligenciar tão grande salvação que nos é dada, que nos está sendo oferecida. E tem muita gente assim, jogando para Deus toda a responsabilidade de se viver pela graça. Mas, tirando de si aquilo que é responsabilidade de andar pela graça. Santificação, por exemplo, irmão. Antes de conhecer a graça de Deus, você não sabia o que era santificação. Amém? Ou sabia? Mas conhecendo a graça de Deus, você ficou sabendo o que é a santificação e o que a santificação proporciona na nossa vida. Tem muita gente jogando para Deus a responsabilidade e para nós nenhuma em relação ao andar pela graça, eu viver pela graça, e isso tem privado muita gente de viver o melhor de Deus. Vocês são meus discípulos se vocês me obedecerem. Obediência. E aí, tudo que Jesus Cristo fala é certo e é verdadeiro, não pode ser questionado. Isso é andar pela fé. O que Jesus Cristo falou, eu aceito, é verdadeiro, é pela fé, e eu vou ser praticante disso. Não fica buscando teologia barata para contradizer aquilo que o Senhor Deus da sua palavra. Porque justificativa para o pecado, irmão, todo mundo tem. E é fácil arrumar. É só levantar a sua própria teologia de questionamento, pronto. E se você sair pregando essa teologia aí no mundo, você vai arrumar um monte de discípulo. Em Atos capítulo 13, 43, a Bíblia diz que os apóstolos pregavam para que as pessoas perseverassem na graça de Deus. É o que estão fazendo aqui. É o que eu e você temos que fazer para que os outros perseverem na graça de Deus. No original grego, o sentido é de permanecer na graça. Perseverar na graça é permanecer, é continuar na graça, dizendo, obviamente, que isso era responsabilidade das pessoas, olha, de vocês, é de cada crente, não é simplesmente daquele que está pregando a palavra. Paulo entendia o seguinte, não é responsabilidade minha, ele é conhecido como apóstolo da graça, ele falou assim, mas o que eu estou oferecendo para vocês é que de graça eu recebi. E se vocês receberem isso, serem praticantes disso, é interessante que a gente recebe pela graça, mas paga um preço. Não é? Não é? Só no Evangelho para ter esse tipo de coisa, né? Eu recebo pela graça, mas eu pago um preço por aquilo que eu recebi de graça. A graça não é uma desculpa para continuar pecando. Como dissemos aqui, tem muita gente passando a mão na cabeça de crentes que deliberadamente estão vivendo em pecado, irmão. Basta estar dentro da igreja. Você não precisa tratar pecado dentro da igreja.
Entrou para a igreja, está pronto, desde que você faça a sua contribuição. E por falar em contribuição, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos desde o início da pandemia, sem fazer uma coleta dentro da igreja. O que nós fizemos lá no início foi estimular os irmãos, eu falei assim, inclusive eu falei, você não vá à caixa eletrônica fazer depósito, porque é terrível, né, o nível de criminalidade que tem por aí hoje em dia. Não se arrisque. No tempo certo de honrar a Deus e da sua maneira você vai fazer. Se você quiser fazer o depósito bancário, está aqui a conta. Passei lá atrás, na pandemia. Não fizemos nenhuma, irmão. Nenhuma. Mas você vai acompanhar lá o saldo de contribuição. Você vê a fidelidade dos irmãos. Inclusive pessoas, eu já falei aqui, nunca congregaram com a gente aqui. Nunca. Tiveram a oportunidade, sim, de pelo menos um caso, que eu atendi uma pessoa aqui nessa sala aqui em cima, e foram 1, 2, 3 conversas, ela recebeu a Cristo na vida dela, vira e mexe, ela passa mensagens para mim, pedindo para tirar dúvidas da Bíblia. Pastor, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou tirar dúvidas lá, mas ele está lá fielmente, todo mês, ele está depositando lá. Deus precisa do nosso dinheiro? Não. Quem que precisa do dinheiro? A igreja. Você percebe esse nível de relação, compromisso? Nós não precisamos ficar fazendo um apelo, irmão, emocional e essa coisa toda. O crente, ele sabe do seu nível de responsabilidade. E ele não questiona isso. Então tem muita gente passando a mão na cabeça de crentes que deliberadamente estão vivendo em pecado. Deus nos entende. Deus nos conhece, conhece toda a nossa limitação, a nossa impotência, de muitas vezes viver uma vida espiritual profunda. E a mensagem que se ouve em muitos lugares nesses dias é um convite, irmão, à comodidade. Você não precisa fazer esforço nenhum, você não precisa praticar exercício espiritual nenhum, tá? Basta você crer. Basta você crer. E isso é um absurdo. Falar para as pessoas viver a vida de uma maneira mais carnal possível e pecaminosa, que no final das contas Deus continua te amando, é o fim da picada. Mas em nome, muitas vezes, da arrecadação, né, usa-se todo tipo de argumento e de teologia. É óbvio que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus está lutando para conquistar e salvar pecadores, irmão. E para isso ele escolheu a igreja, para lutar com ele. Mas a mesma graça que vai te buscar na lama do pecado, que foi nos resgatar lá na lama do pecado, ela quer te ensinar a viver longe do pecado. Não é possível. Se você tirou alguém da lama e salvou uma pessoa da lama, você não vai querer que essa pessoa volte à lama. Como o Senhor diz na sua própria palavra, né? A porca volta para o lugar de onde veio. Onde eu estava assistindo, acho que é um jornal, eles estavam falando sobre essa questão de criar pets e tal, que ganhou uma força tremenda nessa pandemia, né? Eu posso dar esse testemunho, né? Foi parecer um certo cãozinho lá em casa, né? Dá trabalho, dá muito trabalho, mas ele trouxe assim uma certa, vamos dizer assim, o desestresse, né? E aí, irmão, eu fiquei assim, falei, puxa vida, estava refletindo sobre isso. Fizeram uma entrevista com uma moça, e ela adotou um porco, irmão, uma porca, e ela cria porca dentro de casa. Eu não sabia, mas tem alguns porquinhos que podem, né? É esse tipo de coisa. Aquilo está fazendo bem para ela. O problema é que o porco está desse tamanho, assim, em cima de uma bandeja, no espeto, ele ia ficar bom para enxugar. Quem sabe se aquela mulher tiver com raiva dele no final do ano que vem, ela não atravessa ele no espeto lá e vou fazer um pururuca. Mas eu acho isso muito interessante, né? De trazer o bichinho para dentro de casa, assim, eu só de ver falar que é porco, a gente já fica meio assim. Ainda mais com aquele focinho esquisito, nojento, tal, aquela coisa toda, né? Mas se você pegar numa linguagem figurada,
A aplicação do Evangelho é justamente essa. Porque quando a gente estava no pecado, afundado no pecado, não passava de porco. Jesus vem, tira, lava, limpa, ok? E ainda dá alimento limpo, nutritivo, dá tudo que é de melhor para mim, para o seu espírito, para a sua alma. É óbvio que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus está lutando para conquistar e salvar pecadores. Né? Mas a mesma graça que vai te buscar lá embaixo, lá na lama, no pecado, ela quer te manter longe. E considerando isso, Paulo escreveu para Tito, um dos discípulos dele, dizendo o seguinte: a graça se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Ou seja, o contexto é válido para os dias atuais, é aplicável a 2021 com pandemia e tudo. E aí ele faz uma vírgula e diz assim: enquanto aguardamos a bendita esperança. 2 pontos. A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Olha para o irmão que está do lado e diz assim: você e eu somos povo particular de Jesus Cristo. Você consegue entender isso? Né? Eu acredito que todo mundo aqui já recebeu declaração de amor, não já? Né? E quando a pessoa declara um amor por você, ou você declara amor pela pessoa, você fala assim: meu amor, não é assim? Não é meu querido, minha querida, minha amada, meu amado, meu tudo. Hã? Não é assim? Aí você começa a tudo no pronome possessivo, meu, 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 meu. E para você chegar nesse nível de falar o que é meu com sinceridade, não usando uma linguagem hipócrita, mas sendo sincero, significa que você é capaz de fazer muita coisa por aquela pessoa. Meu. E a graça, na revelação da graça, Jesus Cristo vem falar para nós assim: tu és meu, é meu. Eu te resgatei. Teu nome está aqui, ó, na palma da minha mão. Porque você é meu, dos teus pecados eu não me lembro mais. Deus é Deus daqui para frente. Porque você é meu, eu vou ressuscitar você no último dia, se eu não te pegar no arrebatamento antes. Porque você é meu. E quando a gente começa a viver essa relação graciosa, né? Não possessivo, mas de pertencer a Deus, irmão, a graça superabunda aí, aquela se esparrama de vez na nossa vida. Paulo define a graça fazendo 3 coisas bem distintas. Tá? Primeiro, ela se manifestou salvadora a todos os homens. A graça se manifestou a cada um de nós quando nós estávamos perdidos no pecado. Segundo, ela nos ensina para que nós possamos viver nesse mundo de forma justa e piedosa, regenerando as paixões humanas para que Deus tenha um povo totalmente seu. Olha que coisa tremenda. Né? Deus está trabalhando na gente, amém? Continua trabalhando. Deus diz que você reconheceu a graça na sua vida, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando para que você renegue as paixões mundanas. Fala para mim, as paixões, elas não assediam a gente todos os dias? Assedia ou não assedia? De várias formas, né, irmão? Usando todas as mídias disponíveis no mercado, tudo aquilo. As paixões vivem nos assediando. Mas qual a atitude da graça? A graça chega para nós e fala assim: sai fora disso aí, pula fora disso aí. Tem algo melhor para você em Cristo. Eu te dei o melhor e eu vou continuar te dando o melhor. A partir do momento que você entende, absorve o conhecimento da graça, como foi dito aqui no início, a gente consegue olhar para essas paixões mundanas e... Eu lembrei aqui uma vez, né, o Estevão na escola lá, ainda pequenininho. Não sei o que fizeram com ele lá na escola.
Aí ele chegou em casa contando, né, para mim. Aí eu perguntei para ele assim, o que foi? O que você falou, Estevão? Eu falei, você sai para lá que eu sou de Deus. Eu falei, isso mesmo, filho. Sai para lá que eu sou de Deus. Não entra na onda dessa garotada assim que os pais não temem a Deus. Dá um testemunho. Sai para lá que eu sou de Deus. Mostra para as pessoas que você é de Deus. Não precisa brigar, mas precisa mostrar que você é de Deus. Em terceiro lugar, querido, Paulo termina dizendo assim, que esse povo é zeloso de boa obra. Esse povo. Que povo? O povo de propriedade exclusiva dele. E quem é o povo de propriedade exclusiva dele? E a igreja? E quem é a igreja? Sou eu! É de mim que o Senhor está falando, e a gente tem que olhar isso no plano individual e pessoal. Porque a graça não só nos resgata do pecado, como nos ensina a viver longe dele, e ela nos leva a ser um povo frutífero em Deus. Eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ok. E como é que é esse viver de Cristo vive em mim? Fazendo as mesmas obras que ele fez. E ele disse que eu ainda faria maiores do que ele fez. Alguém assistiu o Juneu aqui no... De bolo ele não entende muita coisa não, né? Não foi? Ele foi lá, né? Fazer lá. Mas, irmão, depois daquele Masterchef, o Juneu começou a viver uma crise, né? Ele até perguntou para a Mari como é que eu trato com isso, né? Porque eu não sou muito chegado em rede social. Aquele breve testemunho que ele deu, que levou a emoção, inclusive, aqueles Fogaça, outro lá, e a própria moça apresentadora lá, esqueci, Ana Paula, né? Rendeu, e eu acredito que vai render muito ainda, seguidores para apoiar o projeto Mochileiros. Porque de uma hora para outra, mais de 1.400 pessoas começaram a se interessar pelo projeto e procurar ele para saber como é que pode ajudar. O que eu posso fazer? E ele não sabia o que fazer, porque ele não conseguia responder a todo mundo ao mesmo tempo. E nesse meio tem alguns do meio cristão evangélico famosos que também procuraram ele, né? E estava ajudando ele lá a se virar um pouco com esse negócio. Eu espero, né, e a gente espera, que esses que se apresentaram, que são entre cristãos e não cristãos, tá? Consigam permanecer, a fim de que a graça de Deus, ela superabunde naquele projeto que é o Mochileiros de Cristo. Amém? O que Jesus veio oferecer é bem diferente da lei de Moisés. Pela lei de Moisés as pessoas morriam sem misericórdia. Nessa graça que Jesus veio manifestar, existe perdão, existe restauração para todo mundo. Mas isso não significa tolerância ao pecado. Nós andamos pela graça, vivemos na graça, e nós temos que ter bastante consciência disso. A igreja tem que pregar isso. Eu estou na graça de Deus, você pode me ver, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que luta, trabalha como qualquer outra, mas com certas coisas eu não compactuo. Por quê? Porque se eu fizer, eu vou estar abdicando do meu direito à graça que foi conquistado de maneira poderosa por Cristo naquela cruz. Se é pela graça que nós vamos viver nesse mundo, então isso vai acontecer com ou sem pandemia, irmão, como tem acontecido, né? O que nós precisamos entender é que a graça, se queremos nos relacionar com ela, a gente tem que agir de maneira correta. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Eu quero ler um texto para a gente encerrar. Vamos ver se é bom de Bíblia aí, rapidinho. Os irmãos do celular já abriram, tá vendo? Hebreus capítulo 4, verso 15. Olha o que diz a palavra. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós,
passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Irmãos, o trono de Deus é chamado na Bíblia Sagrada de o trono da graça. O Espírito Santo é chamado, na carta aos Hebreus, de Espírito da graça. A palavra de Deus é chamada nas cartas, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, de palavra da graça. Deus é chamado pelo apóstolo Pedro de o Deus de toda graça. E o desafio para mim e para você, nesse ano de 2021, é nos aproximarmos ainda mais desses elementos. Do trono, da pessoa de Deus, da palavra de Deus, do Espírito de Deus. O desafio para mim e para você nesse ano de 2021 é esse, como igreja, como cristão. Pastor, mas vai chegar no final do ano que vem, o senhor vai estar falando o mesmo discurso, eu vou estar fazendo o mesmo desafio. Ao final de 2021, o desafio que também serve para mim como meta pessoal, eu vou chegar lá na frente e vou falar assim, o quanto eu me aproximei do trono da graça, o quanto eu usufruí da palavra da graça, o quanto eu tive de momentos de comunhão com o Espírito da graça. Agora o texto está dizendo que eu e você temos que nos achegar com confiança ao trono da graça. Amém? Mas, sobre essa questão de chegar com confiança, nós vamos falar em outra oportunidade. Por enquanto, a meta para 2021 e o desejo de Deus é que a gente se aproxime cada vez mais do Senhor, do trono dEle, do Espírito dEle e da palavra dEle. Amém? Vamos colocar em pé. O pessoal do louvor, vem aqui. Vamos cantar um último para a gente estar encerrando o culto. Quantos irmãos se ajeitam aqui? Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí. Só para a gente não distrair. Pensa aí que o ano já começou, né? Não é porque o feriado é prolongado que o ano não começou. O ano já começou. Cuidado do pontapé inicial, hein, irmão. Para essa corrida que nos está proposta, de correr em direção ao trono da graça. Não é correr de Deus, é correr para Deus. E a igreja tem um papel fundamental nisso. A sua santa vocação como igreja, independente do seu ministério, independente de que área você gosta ou atua, ou foi chamado para atuar, nós nos aproximamos da graça, da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo na medida em que nós corremos para Ele. Então eu gostaria que você, mediante essa palavra, você olhasse agora lá para dezembro de 2021 e pede para Deus passar um filminho na tua cabeça aí, né? Colocar aquela impressão dentro do teu espírito, o que Ele espera de você, ou o que você pretende, o que você já imaginou que você vai fazer para a glória de Deus no decorrer desse ano que está só começando. Pai bendito e santo, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Pai. E agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela graça que tem sido abundante sobre a igreja. Deus, em nome de Jesus,
assim como tem visitado o meu coração, eu peço que o Senhor visite o coração dos meus irmãos, o espírito de cada um. Ajuda-nos, ó Deus, agora, fixando, Senhor, ó Deus, imprimindo no nosso espírito, ó Deus, um desejo do Senhor para a nossa vida. Seja esse, Senhor, ó Deus, um pavio se ele estiver fumegando, Senhor, ó Deus, na vida de cada um, nós pedimos, ó Pai, que Tu sopre, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor não apaga o pavio que fumega. Oh, reia, sobre, aleia, rúbias. Que o Senhor faça acender a chama. Que o Senhor incendeie, Deus, esse coração, Senhor, ó Deus, que hoje está duvidoso. Aquece, Senhor, ó Deus, a alma, Senhor, ó Deus, que está gélida. A palavra da graça já foi pregada. O Espírito da graça está em nós. O Senhor preside do trono da graça, Senhor, ó Deus. Então olha, Senhor, ó Deus, para esse rebanho. Olha para a igreja brasileira, Senhor, ó Deus. Tem misericórdia daqueles que se perderam, ó Pai, nesse período de isolamento, ó Deus, porque não estavam firmes. E nos enche, Senhor, ó Deus, de vivacidade. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrar, Senhor, ó Deus, dentro de nós, o valor da graça, Senhor, ó Deus, pela palavra que nos foi dada, que foi plantada no nosso íntimo, no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a celebrar, Senhor, ó Deus, a graça ao final deste ano, de uma maneira viva, intensa, como quem sabe o que está falando. Afasta, Senhor, ó Deus, da igreja a religiosidade, Senhor. Afasta de nós, ó Pai, o desejo pelos calendários, ó Deus, que, ó Deus, a igreja ela se alimente, Senhor, ó Deus, a cada dia na Sua palavra. Busque a Tua presença, Senhor, ó Deus, naquele lugar que Jesus Cristo ensinou que seja o secreto, no lugar onde o Senhor manifesta a bênção. E esses cultos de ajuntamento, Senhor, ó Deus, sejam, ó Deus, para glorificar, para exaltar, Senhor, ó Deus, o Teu santo nome. Sejam momentos de alegria, Senhor, ó Deus, e glorificação para Ti. Sejam momentos festivos, ó Pai, no meio do Teu povo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Senhor, ó Deus, pois eu oro, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos louvar a Deus. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Se eu passar
sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Santo Deus, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Vamos orar. Pai bendito, Deus santo e soberano, obrigado, Senhor, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, ó Deus, pela graça manifestada a todos os homens, ó Deus, e pela qual nós fomos alcançados. Pai, nos ajuda no decorrer desse ano de 2021 a sermos, ó Deus, não apóstolos, nem pastores, nem doutores da graça, mas filhos dela. Ajuda-nos a ser praticantes, ó Deus, e não somente ouvintes da graça, a fim de que a igreja, Senhor, ó Deus, esteja representada, Senhor, ó Deus, por um evangelho encarnado, um evangelho, Senhor, ó Deus, de vida. Abençoa, Senhor, ó Deus, o restante desse dia. Abençoa as famílias que estarão reunidas daqui a pouco, Senhor, ó Deus. Abençoa-nos com paz. O amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ricas e benditas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com a igreja da graça, hoje e para todos sempre. Amém. Abençoa o irmão que está do teu lado. Vai na paz do Senhor Jesus.